Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de matemática básica, tá? E nesse vídeo a gente vai continuar com a definição de frações, tá certo? Vamos ver mais alguns conceitos sobre frações. ah, e nesse vídeo a gente vai falar sobre as operações com frações, tá? Vou começar aqui com as operações de soma e subtração. Então, para a gente efetuar uma soma ou uma subtração entre duas frações, ah, a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se o denominador é igual. Caso o denominador seja igual, a gente vai simplesmente repetir o denominador e vai operar, né, fazer a operação exclusivamente com os numeradores. Então aqui está um exemplo, né? 3 oitavos mais 2 oitavos, o denominador é igual, então eu repito o denominador e faço a operação apenas com os numeradores. 3 mais 2 é 5, então o resultado dessa soma vai ser 5 oitavos. Subtração é exatamente a mesma coisa, denominadores iguais, eu repito, a gente repete, né, o denominador e opera apenas os numeradores. Então 5 menos 3, 2. O resultado da subtração vai ser 2 nonos. Tem, né, problema nenhum. Mas nem sempre o denominador vai ser igual. Nos casos em que o denominador não é igual, a gente precisa transformar essas frações. E para isso a gente usa uma ferramenta que a gente chama de mínimo múltiplo comum, né, o conhecido aí como MMC. Tá? A gente vai ter que usar esse MMC para a gente obter. O que a gente vai fazer com o MMC? A gente vai basicamente transformar as frações que a gente quer somar ou subtrair, né, a, em frações equivalentes, para que essas frações equivalentes tenham o mesmo denominador. Tá? Aí, quando eles tiverem o mesmo denominador, a gente basicamente faz a operação que a gente tinha antes, né? Repete o denominador e faz a operação apenas com os numeradores. Então, né, muita calma. Se o denominador é diferente, a gente usa o MMC para transformar essas frações em frações equivalentes com denominadores iguais, certo? E aí a gente opera exatamente como a gente operou aqui da maneira simples, né? Repetindo o denominador e fazendo a operação apenas com o numerador. Rian, o que é fração equivalente? O que é transformar em frações equivalentes? Então, se você está com essa dúvida, você não viu as aulas anteriores, não está inscrito no canal, não está acompanhando a série, né? Chegou aqui de paraquedas, quer entender daqui para frente, não vai dar certo, né? Aí vai falar que matemática é difícil, que não nasceu para matemática, né? Que o Ian não explica direito, né? Que tá mal feito. Então é o seguinte, tem que se inscrever no canal, tem que assistir toda a série do início ao fim, todos os vídeos, né? O vídeo está aí disponibilizado para vocês gratuitamente, pode assistir quantas vezes quiser, pode acelerar o vídeo se for só para relembrar, né? Ou desacelerar se não entendeu algum assunto, pode escrever, mandar mensagem, perguntar, tirar dúvidas. Então tem que acompanhar a série para poder aprender, né? Fazer a construção do conhecimento passo a passo. Então, o que é esse tal de MMC? Vamos ver como é que funciona esse tal de MMC, porque a gente vai usar ele para tentar fazer uma operação entre duas frações, né, de soma ou subtração entre duas frações com denominadores diferentes. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 1/5 e eu quero somar a 3/2. Tá? O 5 é diferente de 2, então eu não tenho como fazer essa operação dessa maneira. Então a gente vai usar o MMC. Como é que funciona o MMC? O MMC a gente obtém o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números por meio da faturação, né? A faturação é o método mais simples de obter esse MMC. E o MMC ele é obtido por sucessivas divisões dos números, os dois números que a gente quer, né? Obter o MMC, a gente divide eles sucessivamente pelo menor divisor possível, ou seja, o menor divisor que divide um deles. E o MMC ele vai ser obtido no final das contas fazendo o produto, né, ou a multiplicação dos valores primos que foram obtidos, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem claro isso, né? Porque explicando assim às vezes parece que é mais complicado do que é. Então aqui eu tenho duas frações, eles têm denominadores diferentes. Para que a gente possa fazer essa soma, a gente tem que igualar esses denominadores. Então perceba, eu vou proceder aqui a um MMC. Qual vai ser os elementos que eu vou obter o MMC? Os denominadores 5 e 2. Bom, qual é o menor divisor, né, que eu posso dividir esses dois números? Os dois números são primos, tá? Eles só são divisíveis por eles e por 1. Então, o menor número que eu consigo dividir aqui
vai ser o 2, né? Eu não posso dividir por 1, senão eu vou continuar com os mesmos valores. Então, o 2 dividido por 2 vai ser 1, tá? O 5, como não vai ser dividido por 2, eu repito ele, tá? Então, o 1 aqui agora passa a representar o fim da linha para o 2. Não preciso fazer mais nada nesse número. Só tem o 5 ainda, tá? O 5, ele é divisível, por pelo 5, tá? É o menor que eu consigo fazer, né? Como sempre, se eu botar o 1 aqui, eu fico com o mesmo número, então o menor divisor vai ser o 5 mesmo. Então, 5 dividido por 5 também vai ser 1. O 1 eu repito, porque eu não fiz nada com ele. E aqui o 1,1 representa o fim da linha, da minha operação, tá? E como é que o MMC é obtido? Ele é o produto dos números primos obtidos. Os números obtidos são exatamente esses dois valores aqui. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 10 é exatamente o denominador comum que vai ser dessas duas frações, né? Então, só botar desse lado aqui para ficar mais fácil. 1 sobre 5 mais 3 sobre 2 é o que a gente estava tentando fazer. O denominador, o MMC desses dois valores, né, do 5 e do 2, é o 10. Ele também vai ser o denominador comum entre os dois. Então perceba, isso aqui vai ser igual a fazer uma operação com dois denominadores iguais, e esses denominadores são exatamente iguais ao 10, tá? Que é o MMC. Mas a gente precisa descobrir qual vai ser o numerador, certo? Porque se agora eu tenho um denominador 10, o numerador não vai ser o mesmo, tá? Na fração equivalente, né? Não vai ser o mesmo numerador, não pode ser o mesmo numerador. Como é que a gente obtém isso? A gente vai obter isso da seguinte maneira: a gente vai dividir esse denominador pelo denominador da fração, tá? Então a gente faz uma divisão aqui e a gente vai multiplicar pelo numerador. A gente faz uma multiplicação aqui. Aqui a gente faz exatamente a mesma coisa. Divide, tá? Faz a divisão e multiplica pelo numerador, tá? Então 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15, tá? 5, né? 10 dividido por 2, 5 vezes 3, 15. Então, agora eu transformei, por meio do MMC, essas duas frações, 1 quinto mais 3 meios, mais 3 meios, em duas frações equivalentes. Tá? Então, eu tenho 2 décimos mais 15 décimos. Agora, é só eu proceder a soma, como a gente viu lá no início. Eu repito o denominador porque ele é igual, certo? E procedo a soma apenas dos numeradores. 2 mais 15, 17. Então, esse é o resultado, né, da soma 1 quinto mais 3 meios, certo? Muito simples, né? Dá um trabalhinho, mas fazendo com cuidado, né? Se não entendeu, assista o vídeo, né? Repita essa parte de novo para você entender, porque isso aqui é bastante simples, mas tem que tomar cuidado, né? Aqui é só demonstrando, né? Aqui um valor maior. Aqui eu usei o 1000 e o 1032, então imagina que você tinha aqui, né, uma fração 37 sobre 1000, e aí a gente vai fazer a subtração, porque, né, essa regra vale tanto para soma como para subtração, né, como a gente disse. 45 sobre, que é 1032. Então, digamos que a gente tinha essa operação aqui, né, 37 sobre 1000 menos 45 sobre 1032. Então, a gente vai proceder o MMC. E o MMC teria sido feito dessa maneira aqui, né? A gente vai dividindo pelo menor divisor possível, né? Vai fazendo essa fatoração, né, até que chega o 1, que representa o fim da linha, e o MMC é obtido pela multiplicação, né, ou seja, o produto desses fatores aqui, que são números primos, tá? Aqui no caso, 129.000, tá? Aqui, demonstrando, né, mais uma vez, essa operação, né? Então, 2 terços mais 1 quinto, a gente fez isso, né? Que o denominador é diferente. Primeira coisa que a gente precisa identificar. Como é diferente, a gente precisa fazer o MMC. Tá? Então, 3 e 5 a gente vai fazer o MMC. Qual é o menor divisor que pode dividir aqui? Os dois são primos, então no caso aqui, ó, o 3 é o menor, né? Não tem nenhum outro número que eu divida e consiga reduzir esses valores aqui. Então o 3 vai dividir, 3 dividido por 3, 1, né? É o fim da linha para o 3. E o 5 repete, porque eu não posso dividir 5 por 3, né? Pelo menos na divisão inteira eu não posso.
Então, eu repito 5. Então, eu passo para 1 e 5, o 5 passa a ser o menor, certo? Então, 5 dividido por 5, 1 é o fim da linha, o MMC é obtido por 3 vezes 5, 15. Tá? Esse vai ser o denominador comum dessas duas frações aqui. E como é que a gente obtém os numeradores? Da mesma maneira. Então, a gente vai botar o 15 lá, né? A gente já botou o 15 direto, porque ele vai ser o denominador comum, e aí ele faz lá, ó, faz dividido por 3, certo? E 15 dividido por 5. E como a operação vai ser feita só com o numerador, então tá lá, ó, 15 dividido por 3 vai dar 5, e aí a gente multiplica pelo numerador, 5 vezes 2. Tá? Soma com 15 dividido por 5, 3, e a gente multiplica pelo numerador, 3 vezes 1. Então, 13 quinzeavos, tá? Que é só demonstrando aqui a operação que faz com a outra fração, né? A gente fez isso, né? Então é bastante tranquilo, né? Se não entendeu, assista o vídeo de novo, e se mesmo assim persistir a dúvida, escreve aí para mim, que eu vou ter o prazer de explicar melhor. Aqui seguindo, né, só demonstrando, né, o que a gente tinha o denominador como o 10, a gente transformou as frações de que maneira? 10 dividido por 2 vezes 3, 15. 10 dividido por 5 vezes 6, 12. E aí a gente opera, né, apenas o numerador, tá? Muito tranquilo, tá? Aqui na direita aqui demonstrando a mesma coisa. Vamos seguir com as nossas operações para falar de multiplicação. Em seguida a gente vai falar de divisão. A multiplicação, gente, é, bom, não tem nada mais simples do que isso aqui. Quando a gente vai multiplicar duas frações, a gente simplesmente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. É só isso, não tem mistério nenhum, tá? Então, 5 sétimos vezes 4 terços, 5 vezes 4, 7 vezes 3, tá? Então, 20, 21 avos. Aqui, né, 2 quintos vezes 3 quartos vezes 1 sexto, 2 vezes 3 vezes 1 são os numeradores, né, e 5 vezes 4 vezes 6 são os denominadores. Então, 6, 120 avos, tá? Então, não tem mistério, a multiplicação é realmente muito simples, é só isso mesmo. A divisão, ela tem um detalhe, né? Ela vai ser basicamente uma multiplicação também. Porém, quando a gente divide duas frações, a gente faz o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo, né? Então perceba, se eu fizer aqui, ó, o 3 quintos, né? 3, parece um 3, né? 3 quintos dividido por 2 quartos, eu faço o quê? A multiplicação do primeiro, então repito o primeiro, 3 quintos, multiplicado pelo inverso do segundo. Então eu vou trocar a posição, vou jogar o 4 para cima e o 2 para baixo. Então eu vou ficar com o 4 em cima e o 2 embaixo. Então basta a gente multiplicar como a gente viu na multiplicação de frações. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. Tá? Então esse é o resultado da divisão da fração 3 quintos sobre 2 quartos. Tá? Então aqui tem um exemplo, né? Basicamente demonstrando isso que a gente fez. Né? 3 quintos sobre 4 sétimos, a gente inverte aqui, né? Joga o 7 para cima, 4 para baixo. Então repete o 3 quintos e multiplica por esse inverso aqui. Então 3 quintos vezes 7 quartos vai dar 21 20 avos. Aqui, 1 terço, né, sobre 5. Ué, Rian, mas 5 é número inteiro, não é fração. Bom, 5 pode ser fração desde que a gente represente aqui com 1, né? Até porque 5 dividido por 1 vai ser o próprio 5, então não vai mudar o número, tá? Então 5 sobre 1 é uma fração, passou a ser uma fração, tá? Então a gente inverte o segundo, né? Joga um 1 para cima, 5 para baixo, passa a ter 1 quinto. E aí é só multiplicar. Então, o primeiro, 1 terço, multiplicado pelo inverso do segundo, 1 quinto, vai dar 1 quinzeavos, tá? Muito tranquilo, multiplicação e divisão, mais tranquilo que soma e divisão, soma e subtração. Esse foi o conteúdo desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, né, pode assistir de novo o vídeo. Se for só para relembrar, Rian, já sei disso tudo, assistir, né, assistir os vídeos numa velocidade maior. E se persistir a dúvida, escreve aí nos comentários ou me manda um direct, né, segue lá a Data Review lá no Instagram. Lá eu consigo acompanhar mais, mandar mensagem, conversar mais com vocês. Se gostou, curta o vídeo. Se não gostou, não curta, né? Dê o dislike. Pode botar crítica, pode botar sugestão aí nos comentários também. Compartilhe o que possa se interessar e se inscreva no canal para continuar acompanhando essas séries que são muito importantes a gente consolidar esse conhecimento.
Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.